Olá, tudo bem? Graça e paz. Que alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês para a gente compartilhar a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais para a nossa edificação nesta terra, do que Ele deseja que nós façamos, do que Ele deseja que a gente busque aqui nesta terra. E hoje encerrando o capítulo 15 de Lucas, onde a gente estudou quando Jesus falava aos fariseus a respeito do perdão, a respeito de receber aqueles que estão perdidos, aqueles que estão excluídos e nunca se achar melhores um do que o outro, né? Nós nunca podemos nos achar melhores do que os irmãos. Então Jesus aqui encerra o capítulo 15, onde ele falou da ovelha perdida, da dracma perdida, ele encerra com a parábola do filho pródigo. Ser um filho pródigo significa ser aquele que esbanja, sem pensar naquilo que ganha, esbanja inconscientemente, gasta mais do que possui, mais do que ganha. Isto é ser pródigo. Temos que ver se às vezes não estamos sendo também estes filhos pródigos, porque eu e você somos filhos de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui já começa um ensinamento. São tantos ensinamentos nesta palavra que eu peço a Deus que me ajude a passar a vocês tudo aquilo que Ele edificou na minha vida e no meu coração. Se eu esquecer de alguma coisa, depois você leia na sua casa com atenção, porque para mim Deus pode revelar alguma coisa, para você Ele revela algo diferente. Então é muito importante que você também busque diretamente na fonte o que Deus tem para a sua vida. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Continuou Jesus falando, aos fariseus, que murmuravam porque Jesus estava se alimentando com os pecadores, com os publicanos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Nós somos os filhos de Deus. Nesta parábola, o Pai é o nosso Deus Todo-Poderoso. E este primeiro filho aqui, o mais moço, o mais inexperiente, ele queria o ter. Ele já tinha tudo junto com o pai, tudo que ele precisava. Mas ainda assim ele queria mais era ter, possuir. E ele chegou e disse ao pai: me dá tudo que cabe a mim. Versículo continuando. E ele lhes repartiu os haveres. Deus, como um pai bondoso, aqui nesta parábola, esse pai tão bondoso, ele repartiu entre os 2 filhos. O mais velho não havia pedido a sua parte dos bens, mas o pai amoroso, ele lhes deu. Ele dividiu entre os 2 filhos por igualmente. A alegria de Deus, a alegria do pai é dividir com seus filhos por igual os bens que eles merecem receber. E de Deus a gente só recebe bênçãos quando a gente está junto com o pai. Ele nos dará as suas bênçãos. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Aqui começa o problema do filho pródigo. O pai deu tudo que era de direito, tudo que cabia a ele, o pai deu. O problema foi ele partir para distante. O problema é quando a gente sai de perto do pai. Abra sua Bíblia em Provérbios 14, o versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Junto com o pai, esse moço tinha tudo, mas ele partiu para longe. Nós não podemos agir como este filho pródigo, sair de perto do pai. Provérbios 14, versículo 12 nos diz o seguinte: a
caminho que ao homem parece direto, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Esse filho pródigo partiu por um caminho que ele achava que era o certo. Na mente dele, ele achava que era o certo. Quantas vezes a gente acha que o caminho certo é aquele que nós escolhemos? Que o caminho que nós estamos percorrendo na casa do Pai, junto com o Pai, está difícil. E parece aqui direito o caminho que nós seguimos. Mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminho de morte. A palavra de Deus nos orientando, nem todo o caminho que você acha que é o certo vai te levar para a vida eterna. Existem caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas nos levarão a caminhos de morte. Prestemos atenção, minhas irmãs, na palavra de Deus. É para edificação. Deus deixou tudo aqui para nós seguirmos o caminho dele. Então ele partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele não se preocupava com mais nada. Ele não se preocupava com tudo o que ele tinha ganhado do Pai. Quando a gente ganha algo, a gente não se preocupa como que aquilo foi adquirido. Calma, mas se eu não cuidar, eu posso perder, né? Tanto para a nossa vida, tanto no financeiro também. Muitos não se preocupam com aquilo que ganham, com aquilo que conquistam, gastam sem pensar. Consomem tudo sem pensar, e ainda mais quando se está longe da casa do Pai. Aí sim a nossa mente fica tola, nós não pensamos, não raciocinamos direito, parece que tudo é caminhos direitos, mas não são. E aqui ele gastou tudo que o Pai tinha lhe dado, tudo que Deus tinha dado a ele. Aqui também podemos entender como a nossa saúde, Deus nos dá a nossa saúde, mas nós nos afastamos de Deus. Nós paramos de acreditar que existe um Pai Todo-Poderoso que nos ensinou o que é certo e a gente não cuida do nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. A gente se entrega a vícios, a não se cuidar na nossa alimentação muitas vezes e acaba perdendo aquilo que a gente ganhou do Pai. Em todas as áreas a gente pode ver que Deus nos dá muitas coisas que às vezes nós gastamos dissolutamente, sem pensar, né? Sem se preocupar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então o tempo passa. A palavra nos dizendo que o tempo passa. E se a gente não pensa lá na frente, se afasta do Pai, sem pensar nas consequências, um dia essas consequências podem chegar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, que gastava tudo sem pensar, esbanjava tudo que ganhou. Uma grande fome começou ele a passar necessidade, né? Começaram aqui as consequências das escolhas que ele fez lá atrás. Tudo na nossa vida, todas as escolhas que nós fizermos, nós iremos passar pelas consequências dessas escolhas. E a pior delas é nos afastarmos do Pai. A pior escolha que a palavra está dizendo é quando a gente se afasta do Pai. Aí sim, a fome e a necessidade virão. Versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar os porcos. A que ponto chegou a degradação deste filho afastado do pai? Naquela época,
eles apacentavam como se fossem as ovelhas, os porcos. Então eram como pastores, assim, de porcos. E na Bíblia a palavra porco significa a imundícia, a sujeira naquela época queria representar, né? Os chiqueiros. Então vocês vejam o ponto que as consequências das escolhas do filho onde o colocou, a cuidar de porcos. No pior lugar ele foi colocado. Daquela época era o pior lugar, né? Representando o que? O que não era bom, o que era ruim, cheirava mal, onde ele ia cheirava mal. Aquilo que ele iria fazer dali para frente na sua vida não era bom. A que ponto ele chegou, né? A cuidar de porcos. 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, das comidas dos porcos, algumas espécies de vagens daquela época. Chegou ao fundo do poço comer comida de porcos, porque ele não tinha o alimento que na casa do pai ele tinha em abundância. Mas Deus, ele não criou seus filhos para estarem no chiqueiro. Ele criou os seus filhos para estarem na casa do pai, para estarem do lado dele. E a palavra nos diz que ele sentia muita fome, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 16, ninguém lhe dava nada. No mundo lá fora, longe de Deus, ninguém nos dará nada. Não teremos alegria, não teremos saúde, não teremos família, não teremos amor, felicidade, prosperidade. Longe de Deus, ninguém nos dará nada. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, caindo em si, ou seja, este moço abre os seus olhos e vê para que rumo ele está indo na sua vida. Ele percebe que o que ele está fazendo é a pior das escolhas para a vida dele. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome. Ele reconheceu os erros dele, ele caiu em si. Sabe quando a gente está indo por um caminho tortuoso, um caminho errado, o caminho do pecado, e a gente se dá conta daquilo que está fazendo? E a gente precisa admitir, não, eu estou errando, eu estou errada. Tudo isto que está acontecendo é por culpa minha, por desleixo, por descuido meu? Foi o que aconteceu com este jovem, ele caiu em si. Os olhos dele foram abertos. Salmo 51. E o coração dele então foi quebrantado. 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espíritos quebrantados. O coração dele caiu em si. Deixou-se amolecer e lembrou: na casa do meu pai eu tinha pão. Na casa do meu pai tinha pão, com fartura. A casa de Deus, junto a Deus, nós teremos fartura. Ele caiu em si, o coração dele amoleceu-se e ele relembrou tudo que ele possuía. Que tudo que tem na casa de Deus, tudo que tem próximo junto de Deus é bom e é em fartura. Um espírito quebrantado e coração compungido, um coração cheio de arrependimento. Então ele se arrepende do que ele fez, ele percebe o que ele estava fazendo. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então não é sacrifícios que ele quer coração quebrantado, ele quer coração compungido, coração arrependido.
e contrito, um coração que se sente mal com as escolhas que faz. Esse coração pode demorar um tempo para nós termos ele, mas nós iremos conseguir, porque esse filho pródigo saiu de perto do pai e levou um tempo para ele reconhecer o seu erro. Ele sofreu e reconheceu o seu erro. E é esse coração que Deus deseja, esse sacrifício, um coração contrito, um coração compungido, arrependido, porque Ele quer nos ensinar a total e exclusiva dependência nele. Ele quer nos mostrar que nós teremos tudo, desde que estejamos na casa do Pai, ao lado do Pai. Levantar-me-ei, né? E irei ter com o meu Pai. Ele estava caído. Longe de Deus nós ficaremos caídos. Nós não teremos forças para andar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui, este filho se levanta e segue a caminho. Seguir o caminho é buscar em Jesus. É lembrar que alguém fez o sacrifício na cruz por mim e por você. E seguir o caminho, porque a palavra de Deus nos diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele falou, e irei, me porei a caminho. Né? O único caminho que temos a seguir é Jesus. E ele pensou em ir falar com o Pai, então se colocou a caminho. Se eu e você estamos longe do Pai, o único caminho é Jesus, que nos levará até ao Pai. E direi, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui também nos mostra que talvez esse filho tenha voltado somente pelas necessidades que ele estava passando. Já aconteceu com você de às vezes buscar a casa do Pai somente pelas suas necessidades? Somente quando a gente passa por dificuldade, aí a gente lembra da casa do Pai? Este filho aqui pensou em voltar para a casa do pai apenas quando as necessidades bateram na porta dele, quando ele estava no fundo do poço, desejando comer comida de porcos. Aí ele lembrou-se de tudo que ele tinha na casa do pai. Ele se arrependeu, talvez, mas ele premeditou também o que ele ia fazer. Ele disse, eu vou ir até meu pai, eu vou dizer tudo que eu pequei contra ele, né? Ele premeditou. Então ele foi talvez um pouco por interesse, atrás de receber algo, né? Não talvez com um coração tão contrito e quebrantado. Mas o amor de Deus é tão grande que nós não escaparemos do coração quebrantado e contrito, se nós quisermos ter o pão em fartura. E ele disse assim, no versículo 19, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele sabia que não havia outro caminho, a não ser voltar para a casa do Pai, voltar para o Pai. Que com esta leitura eu e você também possamos entender, não há outro caminho. Se nós estamos distante do Pai, passando por aflições, tribulações, fome, quando eu digo fome espiritual, desejo de algo que a gente não sabe como saciar, é a falta de Deus. Não existe outro caminho. E em todos os lugares Deus está nos observando, Deus está nos olhando. Olha o que a palavra nos diz no Salmo 139, o versículo 7 e o versículo 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Não existe como nos afastar do Espírito de Deus. Não existe outro lugar para nós corrermos.
Para onde fugirei da tua face? Esse filho entendeu que o único caminho era Deus, era o Pai, voltar para o Pai. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus está em todos os lugares. E esse filho entendeu que não havia outro lugar para ele correr, a não ser para o Pai. E assim ele fez, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Lá atrás, ele queria ter. Aqui ele diz, trata-me como a um dos teus criados. Ele entende também, e a palavra demonstrando para nós que o ter não adianta nada, não vale nada. Nós devemos entender que o que vale junto com o Pai, na casa do Pai, é o ser. Faça-me, né? Eu quero ser como um dos seus criados, como um dos seus servos, né? Como um dos teus trabalhadores. Então aqui nós somos, nós não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. Eu posso ter muitos bens materiais, mas se eu não ser humilde, bondosa, gentil, nada serve. Temente ao Senhor, eu preciso ser temente ao Senhor. Nada adiantará nesta terra. Então ele entende que agora ele tem que ser e não ter, como ele pensou lá atrás. Como um dos teus trabalhadores. Aí levantando-se então, seguindo o seu caminho, seguindo a caminho, foi para seu pai. Caído, seguindo o caminho, que é Jesus, nós iremos até o Pai. Ir até o Pai é o que? Se relacionar com Ele, orar, buscar na palavra o alimento diário, ir até o Pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Lá de longe, ele devia ter também um pouco de medo de chegar perto do seu pai, receio. E é normal isso acontecer, porque ele estava pensando o que ele ia dizer, o que ele ia falar, que maneira que ele ia se explicar para o pai. Então talvez também ele pensou em medo de ser rejeitado. E muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós agimos inconscientemente, movidos pelo impulso, seguindo caminhos que aos nossos olhos parecem ser retos, mas que são de morte. E quando bate o desejo de voltar ao Pai, a gente pensa, e o receio pode nos segurar. Ele não vai me aceitar. Como que ele vai agir comigo? Será que ele vai me receber? Não é mesmo? Então, talvez esse filho pródigo também tinha esse pensamento. Então, por isso ele estava planejando o que ele ia falar, de que maneira ele ia falar. E vamos ver como o que Deus é maravilhoso e nos recebe com amor. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ele estava diferente, tinha passado muito tempo, ele estava muito necessitado, deveria estar com as roupas sujas, com as roupas rasgadas, talvez com um cabelo muito grande, uma barba muito grande, totalmente diferente de quando ele saiu da casa do pai. Mas como que o pai o reconheceu de longe? O pai o avista de longe e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como que o pai conhecia o que era ele? Salmo 139, versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O Pai nos conhece pelo andar. Provavelmente Deus e o Pai bondoso deste filho o reconheceu pelo seu andar, porque a sua fisionomia estava diferente. Esquadrinhas o meu andar. Esquadrinhas é conhece.
me conhece pelo meu andar, pelo meu proceder, pelo meu agir. Deus nos conhece pelo nosso caminhar aqui nesta terra. Ele conhece como nós andamos. E esquadrinhar é estudar minuciosamente cada detalhe. Isso exige tempo, exige dedicação, nos mostrando que Deus é um Pai dedicado. Esquadrinhas o meu andar. Conhece todos os meus caminhos. Então, provavelmente, esse pai reconheceu o filho porque ele vinha andando em direção à casa do pai e pelo seu andar, o pai o reconheceu e saiu correndo. Não era um procedimento das pessoas sair correndo naquela época. Não era bonito de se fazer sair correndo, e o abraçou compadecido dele. O abraçou e o beijou. Deve-se talvez entender, e eu acho aqui, no meu entender, que Deus falou no meu coração, porque ele correu e abraçou o filho. Aqui na palavra de Deus, em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 21, Deus deixou as leis acerca dos filhos desobedientes. E se você quer ler lá depois, você pode ler. Quando um filho era desobediente, não obedecia ao pai, era rebelde, esse filho poderia ser apedrejado pelas pessoas ali da vizinhança, pelas pessoas da comunidade. Então, provavelmente, antes de chegar nesta fazenda, antes de chegar até o pai, teriam outras pessoas que viram tudo o que o filho tinha feito, que sabiam da história que o filho tinha feito e poderiam apedrejá-lo. Então o pai corre e o abraça, demonstrando assim proteção. Se apedrejarem o meu filho, primeiro terão que apedrejar a mim. Deus nos protege de todo apedrejamento, de todo julgamento. Ele está ali como um pai amoroso para nos receber com um abraço, com cuidado. E ele fez o quê? E o abraçou e o beijou. Deus amoroso, protetor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pede perdão, assume seu erro diante de Deus, diante do Pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E olha como a mentalidade do filho é fraca, né? A nossa mentalidade, como quando estamos longe do Pai, nós pensamos que não somos dignos de ser chamados de filhos e filhas de Deus. Mas Deus é um Pai tão amoroso que chega a constranger esse amor. E olha o que o Pai responde. Versículo 22. O Pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele foi digno de ser filho e não escravo. Aqui o filho premeditou tudo porque estava talvez com medo do que o pai faria. E ele disse que queria ser servo, queria ser escravo do pai. Então o pai manda trazer a melhor roupa. Os servos e os escravos naquela época usavam roupas mais assim, simples, né? Rasgadas. E os reis, os filhos dos reis usavam túnicas lindas, tecidos lindos, leves. E o pai disse: você, meu filho, não é escravo, você é filho. Em Gálatas, a gente pode ver, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós estávamos escravos do pecado, mas Jesus Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes nele, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O meu jugo é leve, o jugo de Jesus é leve e não de escravidão.
Então aqui o pai declarou: você é filho, você é filha, você não é escrava, você não é escravo. Traga a melhor roupa, põe um anel no dedo. O anel no dedo significava naquela época de ter honra, de tudo que ele falasse serviria. Então o pai o coloca como gerente, como poder falar das coisas do reino, poder falar das coisas da fazenda, restitui a ele tudo que ele esbanjou. Então o pai devolve a ele tudo que ele esbanjou, sem julgamento, coloca um anel no dedo e sandálias nos pés. Os escravos e os servos andavam descalços. Aqui as sandálias mostravam: você é filho, você não é escravo. E alegrou-se muito e os recebeu assim. Sandálias nos pés. 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Enquanto o filho estava distante, o pai engordava o novilho. Eu acho muito interessante que eu vi uma ministração onde falava-se assim: enquanto o novilho estava magro, o filho estava gordo. Depois que o novilho estava gordo, era porque o filho estava magro. Então, enquanto o filho estava fora, o pai estava engordando o novilho para o dia que ele retornasse fazer festa para ele. O pai é tão cuidadoso e conhece muito bem os seus filhos, que ele sabe qual será o destino do filho e ele sabe que o filho precisará voltar e ele precisa estar preparado para a grande festa. E ele sempre estará preparado para nos receber com festa, com alegria. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como lá atrás, na ministração da ovelha perdida, estava perdido, estava morto e reviveu. A ovelhinha, se Jesus não tivesse ido atrás buscá-la, estaria morta. E vocês vejam como é interessante esta parábola. Primeiro, a ovelha se perde por inocência. O pastor vai atrás dela, recupera ela e traz para o aprisco. Ela pode se perder do rebanho por inocência e o pastor vai atrás. Depois o Senhor nos fala da dracma perdida, que está dentro da casa, dentro da comunidade, dentro do rebanho, dentro da igreja. E ela pode ser perdida no meio da sujeira. Mas com a luz, que é Jesus, ela é encontrada. E o tesouro fica completo. E aqui o filho pródigo, ele estava na casa do pai, recebeu tudo que ele gostaria de receber. E não foi por inocência ele saiu. Aqui o pai não foi atrás. Aqui ele teve que reconhecer os seus erros, ele teve que ver que ele errou, e ele, por conta própria, decidir retornar à casa do pai. Ninguém foi atrás dele desta vez, nos mostrando que Jesus vai atrás uma vez, procura duas vezes, mas nós precisamos em determinado momento nós mesmos voltarmos para a casa do pai, por nossa decisão, por nosso cair em si e retornar. E começaram a regozijar-se. Ou seja, todos ficaram muito felizes com o retorno do filho para casa. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Em Mateus 13, no versículo 38, nos fala que o campo é o mundo. Então, esse filho estava na casa do pai, mas ele também estava no mundo. Ele só não saiu da casa do pai. Mas ele ia para o mundo e voltava para a casa do pai. Ia para o mundo e voltava para a casa do pai. Este outro filho que tinha ficado, né? Não é mesmo? E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Vocês vejam, este filho estava na casa do pai, estava do lado do pai, mas tão perdido quanto ao filho pródigo. Não entendia que estar na casa do pai era amor, era ficar feliz com o retorno do filho que havia saído e retornou. Aqui ele se indignou, estava tão perdido quanto o outro filho. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele teve inveja porque a festa não era para ele. Quantos de nós, quando a alegria não é por nossa causa, quando a festa não é para nós, ficamos indignados? Quando um irmão retorna, a gente, em vez de se alegrar e ficar feliz quando o irmão volta a Deus, procurar a Deus e andar nos seus caminhos, a gente critica, a gente fica indignado e não recebe com alegria, recebe com julgamentos. Então a gente está tão perdido quanto ao filho pródigo. Não é porque eu estou dentro da casa do pai que eu estou com o coração no pai, com o coração voltado ao amor, ao perdão e à bondade. O pai, saindo, procurava conciliá-lo. Ele estava fora, a ovelha perdida fora do aprisco, a dracma perdida, que o pai tinha que conciliar, tinha que buscar trazer a luz ali dentro para ela ser achada. Como é interessante esta leitura, não é mesmo? Então o pai procurava conciliar, procurava restaurar essa ovelha, harmonizar tudo ali, porque o desejo do pai é que todos os seus filhos vivam em harmonia, juntos e com alegria. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem. Fariseu, nós seguimos as suas ordenanças, nós te servimos. Lembram os fariseus que julgavam? Nós seguimos as leis de Moisés. Nós não comemos sem lavar as mãos. Nós não comemos com pecadores, né? Há tanto tempo te sirvo, sem que jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Como nunca me deste um cabrito? Se no início da palavra, a palavra nos diz que o pai lhes repartiu os bens. Então o pai deu muito mais do que um cabrito. Aqui ele estava agindo com mentiras, mentiroso. Um filho que estava dentro da casa, mas mentiroso, invejoso, né? E nem me deste um cabrito. E aqui ele também dizia: eu te servi, querendo dizer, você é obrigado a me dar porque eu sirvo, né? Deus não é obrigado a nada, o pai não é obrigado a nada, porque a gente serve. Ainda mais ele reconhecendo o coração deste filho, exigindo algo, mentindo, né? Para alegrar-me com os meus amigos. Com o retorno do irmão, ele não se alegrou. Ele queria talvez um cabrito para ter comemorado a saída do irmão de perto do pai. Quantas vezes na nossa ignorância talvez a gente age assim? Como essa leitura nos ensina tantas coisas maravilhosas para a edificação. Vindo, porém, esse teu filho, não, ele pode até ser teu filho, mas não é meu irmão. Esse teu filho, ele reconhecia que também era filho de Deus, mas não o reconhecia como um irmão. Nesta terra, nós somos todos irmãos, todos somos filhos de Deus. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, a palavra nos diz que ele gastou sendo um filho pródigo. Nunca nos diz que foi com meretrizes, com mulheres e com festas. E aqui ele estava sendo um julgador, apontando o dedo que era com meretrizes. Como que ele sabia? Caluniando, né? Quantas vezes a gente, às vezes, calunia um irmão, agindo com calúnias, né? Com hipocrisia, sendo uma pessoa totalmente contra os preceitos do Pai. Não é isso que Deus deseja, que a gente seja caluniador, que a gente seja
pessoas julgadoras do próximo, né? E ele estava aqui julgando, né? Como que ele sabia? Não tinha como ele saber, a não ser que ele também estava no mundo, mas querendo se esconder do pai, sem que o pai soubesse. Mas o pai sabe de todas as coisas. Sabe quando o irmão está na casa do pai, mas também está no mundo. No mundo lá fora, então, ele pode até ver o que o irmão está fazendo, mas às escondidas, né? Querendo não fazer para ninguém perceber. Isso que esse filho estava fazendo, provavelmente. E tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Julgou precipitadamente também o irmão, né? Sem saber, né? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Então aqui o pai fala que ele que está comigo terá tudo o que o pai tem. Ele disse: tu sempre estás comigo. Aqui Deus querendo dizer: meu filho, você anda nos meus caminhos, se você age certo e está sempre do meu lado, você vai ter tudo, né? Não precisa reclamar, não precisa sentir inveja do irmão. Tudo que é meu é seu. Talvez o mundo haja, as coisas do mundo ajam diferentemente, mas tudo que o Pai tem é nosso, né? A vida eterna de Deus, a vida eterna do Pai é nossa, se nós estarmos do lado dele. Aqui demonstra também que esse filho pródigo, que esse irmão possa ter saído pelas atitudes do seu irmão que estava dentro da casa. Pode acontecer muitas vezes de a gente abandonar o pai, sair de perto do pai, parar de buscá-lo, porque a gente às vezes olha as atitudes do irmão. Mas a gente não deve agir assim. A gente deve sempre perdoar e sempre saber que não há outro caminho, não há como viver bem, viver feliz longe do pai. Então o filho retornou. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Voltando para a casa do pai, haverá vida eterna. Estava perdido como a dracma e foi achado. Então estava morto como a ovelhinha estaria morta lá fora, com os lobos vorazes, na sujeira do mundo, e perdido como a dracma perdida, e foi achado. Então aqui nos demonstra o que? Nós teremos vida, juntamente com Deus. E ele encerra o capítulo 15 com essa linda parábola. Eu aprendi muito com essa parábola, a não julgar, a não ficar longe do Pai, sempre buscar a Ele, entender que o único caminho é Ele, né? A alegria nós teremos somente junto da casa do Pai, que é nele, com Ele. E nós devemos entender que junto com o Pai, eu e você, somos filhas de Deus, filhas amadas de Deus, filhos amados de Deus. Sempre esteja na casa do Pai, sempre esteja junto com o Pai, em nome de Jesus. Amém.